Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes e no vídeo de hoje falarei sobre o livro Graça Irresistível de Zwinglio Rodrigues. Esse livro, publicado pela editora Reflexão, corresponde ao 4º artigo da Remonstrância, que eu estou chamando aqui de 4º ponto do arminianismo. Esse livro possui 112 páginas e é dividido em 6 capítulos, onde o autor defenderá que a graça salvadora de Deus, ela pode sim ser resistida, diferentemente do que ensina a doutrina da graça irresistível do calvinismo. Então, como eu já disse, dividido em 6 capítulos. No capítulo 1, graça, palavras e sentidos no Antigo e no Novo Testamento. Aqui o autor irá fazer uma análise exegética das palavras que são usadas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento para graça. E também fará uma análise dos respectivos contextos em que cada palavra é usada. Segundo o capítulo, descrições teológicas das operações da graça, ele vai fazer um estudo dos diversos modos de operação da graça de Deus. São 9 operações que ele vai fazer aqui a análise, entre elas a graça eficiente, graça preveniente. Porém, ele vai deixar claro aqui, o autor, que a graça de Deus é uma só. Ele não tem intenção em fragmentar a graça de Deus. No entanto, é importante se ter uma ideia da maneira como a graça se operaciona, das diversas maneiras de operação da graça divina, para que possamos ter um melhor entendimento da graça de Deus. Capítulo 3, considerações sobre a graça no pensamento teológico de Jacó Armínio. Vai fazer um estudo dos escritos de Jacó Armínio no que diz respeito à graça. Evidentemente, Jacó Armínio ele defendia que a graça poderia sim ser resistível. Então ele vai fazer, pegar aqui alguns trechos escritos por Jacó Armínio, onde ele realmente defende a graça irresistível, e também vai refutar algumas acusações, que os adversários teológicos de Armínio lançam sobre a graça irresistível, sobre essa doutrina. Então o autor Zwinglio Rodrigues vai fazer aqui uma refutação de algumas acusações feitas pelos adversários teológicos. Capítulo 4, reflexões sobre a doutrina da graça irresistível. Para minha opinião, o melhor capítulo do livro. Zwinglio vai mostrar por que a graça irresistível, essa doutrina, ela é preferível em detrimento da graça irresistível. São basicamente 2 pontos aqui que ele defende. Primeiro, porque a doutrina da graça irresistível, a doutrina calvinista da graça irresistível, ela não faz jus às Escrituras Sagradas. E o segundo ponto é que a graça irresistível calvinista, ela não tem embasamento histórico com o ensino dos pais da igreja. Os primeiros pais da igreja, nos 2 primeiros séculos principalmente, quase unanimemente, eles defendiam que a graça de Deus poderia sim ser resistida. Eles ensinavam que era possível resistir à graça salvadora de Deus. Então esses basicamente são os 2 pontos, os 2 motivos pelo qual a graça irresistível ela é preferível do que a graça irresistível. Capítulo 5, a base bíblica da graça irresistível. Aqui é um capítulo que quem gosta bastante são os biblicistas de Platão, que ele vai realmente fazer a análise bíblica, os versículos bíblicos que dão suporte a essa doutrina da graça irresistível. Ele vai fazer aqui a análise desses textos. Vai ser uma análise sucinta, nada muito exaustivo, no entanto bem referendado, com bastante referências de eruditos bíblicos. E tem um capítulo também bem interessante. E por fim, capítulo 6, graça irresistível, um estudo de caso a partir da rendição de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Eu vou ser bem sincero que esse capítulo ele me surpreendeu bastante, porque eu sempre vi calvinistas usando esse evento histórico como uma prova de que a graça de Deus não pode ser resistida. Então foi uma agradável surpresa ler esse capítulo 6 e ver que
há uma outra explicação. E aqui, Zwinglio Rodrigues ele vai defender veementemente que a graça de Deus pode sim ser resistida e vai usar esse evento como um estudo de caso. Então é um capítulo também bem interessante que vale a pena ler. Eu não vou dizer mais detalhes aqui do que ele defende para não estragar a leitura daqueles que não leram ainda. Mas eu confesso que foi um excelente capítulo, esse capítulo 6. Ok? Então, esse é o livro Graça Resistível, quarto livro da série Arminianismo. E como é costume, será sorteado também no dia 20 de janeiro. Para participar, comenta aí no vídeo, faz alguma crítica, alguma sugestão. Se você tiver ficado comigo até agora, tiver gostado do vídeo, peço que dê um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aguardo você no próximo vídeo. E vamos ler, porque ler é preciso.